Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Exatamente, nós estamos aí com mais uma live do nosso projeto CV Profissões e hoje, olha só que bacana, você já é difícil, a ansiedade, né? Aquele barulhinho lá do motor, ele sempre causa ansiedade na gente e hoje nós vamos conversar com uma especialista em uma cirurgiã dentista, doutora Renata Laís, tá bom? E já vamos chegando aí, pessoal, e colocando aí suas dúvidas, fazendo as suas perguntas que a gente vai tentar responder na medida do possível. Na sexta-feira, dia 13, nós tivemos aí o Sargento Dias, foi muito bacana, passou informações aí preciosas a respeito da carreira, né, do serviço militar, da carreira militar. Eu particularmente aprendi bastante coisa, eu achei muito legal as informações que ele passou, né? Até mesmo deixa eu baixar o meu volume aqui. Isso. Pronto. Eu particularmente eu tive dúvidas sanadas aí, e, e foi bem legal, tá? Então, vamos chegando, vamos avisando aí os amigos, avisando as pessoas para que possam participar. Estamos aguardando aí a doutora já está aí? Okay. Olá, boa noite. Olá. Ô, doutora, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer enorme estar participando desse projeto do Colégio Valparaíso. Bacana. A senhora está me ouvindo bem? Estou sim, está ótimo. Legal demais. Então, doutora, tem pessoal é tímido, está chegando aos poucos, mas como o nosso tempo aqui também não é muito, e aí eu queria já aqui em nome de toda a equipe agradecer a senhora pela disposição de fazer, de abrir mão aí desse tempo tão precioso. Nós já tivemos aqui, estava contando para o pessoal, nós já tivemos o policial militar, nós já tivemos uma médica veterinária aqui do Zoológico de Brasília, nós tivemos a professora Clara que fez a primeira, que é a gestora de RH. Então, assim, nós temos aí uma gama de profissionais que têm nos ajudado aí nesse momento em que os nossos adolescentes precisam começar a pensar sobre o futuro profissional. E aí, para a gente começar, eu Foi queria que a ótima a senhora se iniciativa de apresentasse. vocês. Oi? Não entendi? Estou dizendo que eu assisti também algumas lives da professora Clara, da médica veterinária. Ah, bacana. Obrigado aí pelo prestígio. Eu gostaria que a senhora então se apresentasse, pode ser? A senhora fala um pouquinho da sua formação, como é que foi, e aí depois a gente vai falando mais especificamente sobre o seu trabalho. Claro, com prazer. Bem, eu me chamo Renata Laís, eu sou cirurgiã dentista. Minha formação completa dessa área de odontologia, ela foi realizada em Recife, a capital de Pernambuco, certo? Eu me formei, entrei na universidade com 16 anos, me formei em odontologia pela Universidade Estadual. Eu fiz mestrado em clínica integrada na Universidade Federal, também daqui de Pernambuco. E tenho algumas especialidades, que eu fiz a especialidade de endodontia, que é o tratamento de canal. Tenho a especialidade também de ortodontia, que é a questão dos aparelhos. Fiz uma residência também em odontologia hospitalar, certo? E tenho alguns outros cursos que a gente faz na área, como aperfeiçoamento em cirurgia de terceiros molares, que é aquele denteiro. Fiz já alguns cursos a respeito da toxina botulínica, a questão de harmonização facial. E hoje em dia eu trabalho numa unidade básica de saúde pela prefeitura e também trabalho no Instituto do Câncer Infantil daqui do Agreste, que cuida de crianças e adolescentes com câncer. A senhora é bastante ocupada, hein, doutora? Já estudei 9 anos de formada, aí a gente tem buscado se especializar um pouquinho a cada dia. Certo. Doutora, a senhora está falando de onde? Da onde que a senhora está transmitindo aí, participando da nossa live? Veja, nesse momento eu estou em Caruaru, certo? Que é uma cidade Caruaru? do interior.
do interior de Pernambuco, a gente chama da capital do Agreste, certo? Onde eu trabalho nesses dois locais. E minha formação foi toda em Recife, que é a capital pernambucana. Legal, legal demais. Poxa, muito bacana. Nordeste brasileiro é maravilhoso. Eu já tive o privilégio de conhecer algumas cidades capitais, algumas capitais, Recife, Porto de Galinhas. É fantástico, é maravilhoso aí. Eu não vou dizer para a senhora que eu tenho inveja de quem mora aí no litoral aí perto, porque não é legal falar, né? Mas muito bom, doutora. Aí, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho aí. A senhora, parece que eu entendi que a senhora começou a cursar aos 16 anos, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas como foi o processo que levou a senhora a optar, a escolher a ortodontia, a escolher essa carreira, né? Que é muito, muito, muito importante. Mas como foi isso aí? Teve influência da família, da escola? Como é que a senhora chegou a fazer essa escolha? Veja, durante todo o colégio, todo o ensino médio, eu sempre fui uma aluna, assim, bem aplicada, então eu me dava bem em quase todas as áreas, não tinha uma preferência específica por uma matéria. Ah, eu gosto de biologia, vou para a saúde, gosto de matemática, vou para a área de exatas, ou história, vou para humanas. Não, não foi bem assim, eu gostava de todas as áreas. Então, eu comecei a observar os cursos que existiam na Universidade Federal e a Estadual daqui de Pernambuco e a olhar quais os cursos me interessavam. Comecei a buscar, como a gente está fazendo agora, mostrando aos alunos um pouquinho de cada profissão. Então, foi a partir disso que eu escolhi fazer vestibular desde o segundo ano, meio aquele que a gente faz por teste, né? Vamos no segundo ano tentar o vestibular para se acostumar, se habituar com a prova, o tempo e tudo. E desde o segundo ano eu já tinha colocado odontologia na Universidade de Pernambuco. E fiquei numa colocação razoável. Bem legal que no terceiro ano, com mais um ano de estudo, existiria a possibilidade de eu ingressar na universidade. Então foi assim que eu decidi. Foi olhando, cada uma não teve influência de família, ninguém da minha família é dentista. E assim eu fui aprendendo com o tempo, a buscar. E um fato curioso é assim a questão que eu tirei os dentinhos de leite da minha irmã. Então eu acho que também teve um pouquinho de influência aí. Já me puxou para o lado da odontologia. Mas foi buscando Que mesmo os legal. cursos que tinham disponíveis. Que bacana, doutora. E como é que é? Qual é a análise que a senhora faz aí pela sua vivência, por esse tempo que a senhora tem de atuação no mercado? Como é que a senhora analisa o mercado de trabalho, né? Porque, assim, eu imagino que a senhora esteja na profissão e feliz com ela, mas a gente vai falar isso mais para frente um pouquinho. Mas, assim, como é que a senhora analisa o mercado de trabalho? Quais são as opções para um profissional recém-formado? Qual é o caminho que ele tem que fazer? Mas como é o mercado de trabalho aí na ortodontia? Veja, a questão da odontologia, eu acho que é um curso que ele realmente auxilia a todos os recém-formados a conseguirem uma colocação inicialmente. Porque os cursos da área de saúde, dificilmente você não consegue um emprego de início. É mais fácil você consegue numa clínica, digamos assim, mais popular, que os preços são mais em conta. Geralmente eles contratam profissionais recém-formados. Tem as questões dos concursos que você pode fazer também. Então, a área de saúde, e você também pode iniciar como um empresário, colocar seu próprio consultório. Se você não tiver uma condição de colocar um consultório que pegue vamos dizer, uma classe A, que seja muito caro, que você invista muito, mas você consegue colocar num bairro um pouco mais humilde e ter uma clientela e assim começar a galgar sua carreira e conquistar o que você deseja, o que você almeja. Eu acho que as profissões de saúde, para você se colocar no mercado, existe uma facilidade, sim. Você pode não entrar no melhor emprego, recebendo inicialmente o maior salário, mas é possível você conseguir uma colocação assim que você se formar. É difícil ficar desempregado. Que bacana, doutor. Muito bom. Doutora, eu vou contar rapidinho aqui um caso que aconteceu comigo. A senhora falou assim,
Se você não tiver como começar já diretamente num bairro de classe mais alta, você vai para um bairro ali que dê para começar, né, que não vai custar tão caro assim, enfim, para atender um outro público, né? Mas, enfim, na maioria das vezes, nós observamos que de vez em quando surge na TV, nos jornais, não é só com a odontologia, com outras áreas também. Mas eu falo porque eu já passei por fui atendido por um dentista na minha adolescência, e eu tenho certeza que aquele camarada ali não tinha formação, era para extrair um dente, e ele extraiu dois de uma vez, porque disse que os dentes estavam colados uns nos outros. Depois de muito tempo que eu fui descobrir que se tira um raio-x antes, quando precisava fazer, e não fez nada. Ele foi lá na raça e na coragem e me causou um prejuízo grande lá, assim, foi traumático. Mas, assim, eu quero chegar num ponto aqui, existe no mercado, né, muitos falsos profissionais, muitas pessoas sem formação. Antigamente tinha o dentista prático, né? A minha pergunta, então, são duas. A senhora ainda vê acontecer muito isso? Existe uma fiscalização? E se tem muita concorrência? Se a concorrência é grande aí na odontologia? Veja, com relação à concorrência, sim, a concorrência é grande, são muitos profissionais sendo formados, muitas faculdades particulares aparecendo, só que tem sempre aquela questão, como em qualquer profissão, se você se dedicar, fizer seu trabalho bem feito, buscando seguir todos os preceitos que você aprendeu na faculdade, todos os preceitos éticos, haverá sim um espaço para você, certo? E você fazendo certo, você consegue sobreviver. A questão de existir ou não esses falsos dentistas. Continua existindo, num número um pouco menor, mas vez ou outra surge e aparece um caso sim. Podem ser feitas denúncias ao Conselho Regional, né, de Odontologia e existem fiscalizações, certo? A gente tem um órgão regulador, que é o Conselho Regional de Odontologia, que ele tem fiscais, tanto para fiscalizar os dentistas, os próprios dentistas que fazem parte do conselho, quanto esses que não são dentistas e estão se utilizando erroneamente do nome da profissão, certo? É considerada a questão de utilizar-se de falso nome da profissão, né? Que você não é exercício legal da profissão. A palavra tinha sumido. Isso eles estão exercendo, cometendo um crime, que é um exercício ilegal da profissão. Você não pode dizer que é uma coisa sem ter realizado uma faculdade credenciada e ser cadastrado no Conselho Regional. Legal, muito bem. É preciso tomar cuidado sempre, né? Buscar referências, procurar saber se realmente o profissional é uma pessoa séria e tal. A senhora acabou de falar, até tocar aí, no item que seria a nossa próxima pergunta, que é o seguinte: qual é o órgão regulador da odontologia? Eu quero saber se esse órgão ele é regional, se é nacional, né, ou federal, e se o profissional recém-formado ele precisa fazer uma prova, precisa se submeter a alguma outra, buscar uma licença, uma autorização, nos moldes do que acontece no direito, né? Porque o advogado precisa prestar o AB para poder exercer a profissão. Na odontologia, como é que funciona? Você sai da faculdade, tem que se filiar a esse órgão, tem alguma licença, como é que funciona? Isso. Após se formar, a gente leva o diploma, leva uma declaração de conclusão do curso no Conselho Regional de Odontologia. E lá você vai fazer sua inscrição, certo? Inicialmente, sai uma inscrição provisória. E depois que você leva o diploma, que geralmente demora uns 6 meses para chegar à faculdade, aí você recebe, depois de um tempo, a declaração que é definitiva, tá certo? A gente tem umas carteirinhas do conselho, então tudo registrado certinho. E nacionalmente nós temos o Conselho Federal de Odontologia, certo? Uma coisa interessante de se falar é que, por exemplo, eu atuo em Pernambuco, então eu sou registrada no Conselho Regional de Pernambuco. Se eu for, por exemplo, para São Paulo e quiser atender em São Paulo,
eu tenho que ir me registrar no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, tá certo? Eu não posso atuar em São Paulo com a mesma inscrição de Pernambuco. Eu posso, vamos supor, ficar com as duas. Vamos supor, eu atendo aqui em Pernambuco e durante uns 15 dias ou alguns finais de semana eu vou atender em São Paulo. Eu tenho que me registrar lá também, tá certo? Tudo tem que ser registrado no conselho. E você pode ter 2 registros ou 3 em regiões diferentes. Vamos supor que a senhora deseja ser uma médica, uma cirurgiã itinerante, né? Sei lá. E é possível você ter, ao mesmo, de forma simultânea, um conselho um registro em vários conselhos? Sim, podemos sim. Como eu estava falando, se eu quiser, por exemplo, atuar em 3 estados, alguns estados próximos que eu viaje e vou fazer atendimentos lá, esporádicos, eu preciso me registrar lá e eu fico com essas inscrições nos 3 conselhos, 4, quantos eu desejar e necessitar para realizar bem minha profissão. Legal. Muito bom. Aí tem que pagar uma taxa, tem que renovar. É importante assim, porque as pessoas têm que saber. Elas acham que uma vez que você se formou, você não tem que responder a mais ninguém, não tem que ser avaliado por ninguém, nem fiscalizado. Tem que pagar uma taxa, uma renovação. Como é que é isso? Olha, avaliação, no momento, feita a OAB, isso nós não temos, certo? A faculdade sendo credenciada pelo MEC, estando toda regulamentada, sendo reconhecida também lá no conselho, eu só preciso ir lá e me cadastrar, fazer minha inscrição, que está tudo correto. Mas eu preciso sim pagar as taxas. Temos anuidades que pagamos, a gente paga também algumas taxas para emissão da carteirinha, emissão da certidão, de tudo isso a gente precisa pagar. Tem as responsabilidades fiscais no conselho também. E uma questão interessante é com relação às especialidades. Antes, a gente só podia registrar 2 especialidades. Eu poderia fazer 20 especializações, mas no conselho eu só poderia registrar 2 e divulgar, fazer propaganda com 2. Hoje em dia isso mudou. Hoje eu vou lá, me registro no conselho, pago uma taxa, vai meu certificado da especialização, passa por todo um processo, vai para o Conselho Federal de Odontologia. Quando eles aprovam tudo, aí sim eu posso divulgar. Então, eu posso dizer que eu sou endodontista e eu posso dizer que eu sou ortodontista, porque essas 2 especialidades minhas, elas estão registradas no conselho. Que bacana, doutora. Muito bom. Agora, uma pergunta de muita gente, tá? Muita gente vai se identificar com essa pergunta aqui. Eu tenho um amigo, tá? Não sou eu, não tem nada a ver comigo essa pergunta aqui. Eu tenho um amigo que morre de medo de ir ao dentista, certo? Falou em ir ao dentista, ele sua frio ali, tem calafrios, palpitação, não dorme. Então, assim, aquele barulhinho do motor, aquilo ali é terrível para muita gente. E o momento mais difícil para alguns não é nem o momento do atendimento, é a espera, né? É ficar na sala ao lado ali esperando. Eu sei que depois, né, a gente nem sente tanta dor assim, mas essa coisa, né? O dentista muitas vezes está associado com, desculpa falar, mas com sofrimento, né? Então, enfim, tem gente que conta histórias terríveis aí. Mas como é que a senhora lida com essa insegurança, com o nervosismo do paciente e até mesmo com, lógico, pode ser que em algum momento acabe sentindo dor. Então, como é lidar com isso aí? Veja, é muito importante que isso que você está relatando seja relatado ao seu dentista antes de iniciar o atendimento. Porque ele sabendo do que você sente, ele vai ter toda uma cautela, vai lhe tratar, como se diz, como a gente faz o atendimento de criança, explicando tudo o que vai fazer, para você não se assustar. A gente conversa, explica o que vai ser o procedimento, tá certo? A gente diz, olha, vai ter uma zoadinha agora, certo? Vai até ali, qualquer coisa, você peça que a gente vai fazendo aos poucos. A gente faz muito a técnica do dizer, mostrar, fazer. Certo? Então, a gente mostra o que é que vai colocar na boca do paciente. Aí diz, olha, é só um espelhinho. Isso daqui não vai furar, não. Isso daqui é só para encostar em cima.
Então, usando essa técnica, vai lhe passando mais confiança para o paciente e ele vai ficando um pouco mais calmo, certo? Nesses pacientes que você já sabe que são muito ansiosos, a gente geralmente marca a consulta para de manhã, para ele não passar o dia inteiro pensando, eita, vou para o dentista, não sei o quê. Quanto mais rápido ele for atendido, melhor, mais calmo ele irá ficar. Outro fator importante é não mentir. Não mentir para o paciente. A gente faz isso também muito para a criança, mas para o adulto é extremamente importante. Não enganar, não dizer, não vai doer não, não vai incomodar não. E a pessoa se assustar, ou ter uma dor, ou ter um movimento abrupto que ele não espera. Então, é sempre falar a verdade, dizer o que vai acontecer. E se mesmo assim o paciente ainda for muito nervoso, muito ansioso, a gente pode utilizar de medicações ansiolíticas um dia antes dele ir à noite. Toma um comprimidozinho, a gente vai ver a dosagem, tudo correto, vai avaliar o paciente. Dá antes de dormir uma medicação e durante o dia pela manhã outro comprimido, vamos dizer que seja a dosagem. E ele já vai um pouco mais calmo, mais relaxado para essa consulta, para esse atendimento. Certo? São algumas dicas que a gente pode utilizar. E começar com procedimentos mais simples. Vamos supor, eu posso, no primeiro atendimento, fazer uma raspagem, que é a questão da limpeza, uma obturação, que a cárie esteja pequena, que não vá incomodar tanto, que não precise de anestesia. E procedimentos mais extensos, como extração, por exemplo, né? Que a gente chama de exodontia, arrancar um dente, deixar um pouco para depois, para ele já ir se acostumando e confiando em você. Muito bom, doutora. É o que se chama de atendimento humanizado, né? Porque quando a senhora falou que quando a pessoa é muito ansiosa, já procuram marcar mais cedo para não passar o dia inteiro pensando nisso. Olha, eu espero, né? Eu nunca tinha parado para pensar que existia esse tipo de preocupação por parte do profissional, mas eu espero que muitos dos seus colegas também estejam dessa maneira, porque isso é muito bacana. Ter essa preocupação com o bem-estar, né, do paciente, isso aí é muito legal, muito bacana mesmo. Eu queria saber outra coisa que também é uma indagação muito grande, né? Lá no começo, a senhora falou que eu acredito que isso seja quase que uma lei de mercado, né? Você, dependendo do bairro, dependendo do poder aquisitivo das pessoas, o profissional ele vai ter um preço diferenciado, né? Mas de modo geral, o atendimento com o dentista, o atendimento odontológico, ele é muito caro, né? Alguns procedimentos são caros. E aqui, lógico, eu não estou. Eu estava conversando com a médica veterinária, né? Depois, na preparação, eu até esqueci de fazer essa pergunta para ela, porque tem gente que fala assim: meu Deus, eu fiz uma cirurgia no meu gato, custou R$ 4.000, né? E tem gente também que fala assim: olha, eu estou colocando um implante, é R$ 3.000 um dente. Então, assim, eu queria saber da senhora um pouquinho como é composto o preço do serviço. A gente não está falando de lucro, mas por que normalmente costuma ser tão caro o atendimento? Bem, falando no geral, eu fiz faculdade pública. Eu não paguei faculdade, né? Como eu falei, tanto meu mestrado quanto minha graduação foi em universidade estadual e federal. Só que os materiais que a gente utiliza são muito caros, certo? Aquele motorzinho que faz aquela zoadinha, a gente chama caneta de alta rotação. Um kitzinho de uma qualidade razoável, a gente não consegue por menos de R$ 1.500, certo? Então, uma cadeira odontológica, que é o equipo, que a gente chama, de uma marca bem fraquinha, não é menos de R$ 10.000. Então, é um investimento muito grande que o profissional faz com equipamentos. E, além disso, tem a questão do material que a gente utiliza. Aquela massinha branquinha de fazer a obturação, a restauração. Uma resina boa, um tubinho está por uns R$ 200 que você compra. Então, lógico que você não usa toda em um paciente, mas
tem o gasto da resina, aí precisa do adesivo, do ácido e vários outros materiais. E hoje, com a pandemia, que a gente precisa de muito mais proteção, então, cada vez que sai um paciente, é um capote, tem que higienizar todo o consultório, né? Tem aquelas máscaras N95, Face Shield. Então, tudo isso vai gerando gastos, vai onerando o procedimento que o paciente vai fazer. Além disso, um fato importante de se dizer é que as especializações é muito difícil você encontrar alguma especialidade, assim, ou por residência, ou por algum processo que seja público. Então, você paga essas especializações. Por exemplo, uma média de preço de uma especialização em ortodontia, que é a questão do aparelho, geralmente a mensalidade é R$ 1.500 durante 40 meses. Só a mensalidade. Então, veja o investimento, né? Fora o tempo que você estuda, se prepara. A odontologia é uma área muito tecnológica, com avanços muito rápidos. Então, os materiais vão se tornando cada vez mais modernos, vai surgindo materiais que são mais onerosos, certo? Então, você precisa se especializar e estar fazendo sempre curso para saber utilizar esses materiais e para adquirir esses materiais. Por exemplo, o canal hoje em dia, se você for fazer ele com microscópio, são quase R$ 80 mil que você tem que investir nesse equipamento para se utilizar dessa tecnologia, dessa melhora que vem para a sua profissão. Então, assim, é muito investimento, além do estudo, tá certo? Que você tem que ter. Por isso, os valores que a gente vê, muitos consideram, quem não entende, né, acha que é realmente muito caro. Mas se for ver o gasto realmente dos materiais, do tempo investido, vai ver que é um preço até bem justo. Ah, com certeza. Eu imaginei que fosse isso, porque há alguns anos atrás eu trabalhei numa clínica de podologia e muitos materiais eram muito parecidos com da odontologia. Inclusive, algumas coisas a gente comprava nas mesmas lojas. E eu lembro disso, que era extremamente caro. Cadeiras, né? Eu ia falar ferramenta, mas não é isso o nome. Tem a tal da autoclave. Autoclave também, né? Para esterilizar. Nem sei se ainda é autoclave ou já tem uma outra coisa, já tem uma Não, é coisa moderna. autoclave. Antes era estufa. Hoje em dia não se usa mais estufa, é só autoclave, que a gente utiliza para esterilizar todos os materiais. Pois é, aquele negócio era caro, aí tem que usar água destilada, aí tinha que colocar numa embalagem certinha. Eu fazia esse trabalho todinho, aí eu lembro como é que era complicado. Eu tenho um amigo que é mecânico, tem uma oficina mecânica, que também é assim, tudo 30 mil, 50 mil, é tudo muito caro de equipamento, né? Mas voltando ainda, ou melhor, continuando falando sobre preço, eu estava dando uma pesquisada aqui antes da gente começar, e tem uma moda, vamos dizer que seja uma moda, uma coisa que está tomando conta aí das redes sociais, principalmente o Instagram, os artistas, as pessoas que são influencers digitais, né, os YouTubers, né, eles estão colocando aí, já tem tempo, a tal da porcelana ou lente nos dentes, né, ou então faceta. E eu estava assistindo um vídeo aqui, o negócio é bem invasivo, né? Praticamente tritura, tritura não, reduz bastante o dente da pessoa para colocar lá. Assim, não sei se a senhora atua com isso, mas com certeza a senhora deve estar sabendo. O que a senhora acha sobre essa questão da moda, né? As pessoas vão lá e é um procedimento muito caro também. Essa moça que eu assisti o vídeo aqui, ela falou que colocou 10 por 14 mil reais e teve vários problemas, não gostou do tamanho, incomodou e tal. Como é isso aí? Como é que a senhora vê esse modismo? É mais uma moda ou realmente precisa fazer? Algumas pessoas precisam fazer. Olha, essa questão das lentes de contato odontológicas, elas já surgiram um tempinho atrás. No tempo que eu estava na faculdade, eu lembro que eu apresentei um trabalho a respeito disso num congresso. O que é que essas lentes de contato fazem? Elas causam, sim, um desgaste. A gente considera um pequeno desgaste. Existem desgastes maiores, quando é necessário uma coroa, por exemplo, que é aqui fica ao redor de todo o dente. Mas ela tem esse desgaste, certo? Muitas vezes as pessoas vão realmente para o modismo. Tem
indicações para algumas pessoas, não tantas como se aparece que tem feito hoje em dia. Muitos querem o dente branco, querem o dente corrigido, e isso pode ser considerado por métodos não invasivos. Por exemplo, se eu quero um dente mais branco, eu faço um clareamento dentário, certo? Se eu quero um dente alinhado, bonitinho, eu coloco um aparelho. Então, eu faço uma ortodontia nos meus dentes e não vou ter prejuízo, não vou ter desgaste da estrutura dentária. Mas muitos querem meio que facilitar ou ir pela modinha e acaba ocorrendo esse desgaste do elemento dentário para ser colocada essa películazinha de porcelana, que é como se fosse realmente uma lente de contato. Em vez de ser no olho, coloca no dente para recobrir ele. E tem que ter todo um cuidado, tem que ter uma manutenção. Pode sim ocasionar alguma sensibilidade. Tem que se realmente ter cuidado. Eu vi um dia desse, num jogo de futebol, né? Um jogador, ele teve uma colisão com o outro e caiu. As lentes de contato dele passou até nesses programas de esporte, estava ele lá, catando as lentes de contato para depois recolocar, porque ele disse que tinha sido caro e foi R$ 2.000 cada uma para recolocar novamente nos dentes, tá certo? Então, existem esses riscos. Existe o risco de cair, tudo tem riscos e benefícios. Então, tem que se analisar bem e fazer uma análise, uma anamnese detalhada desse paciente para ver se realmente é o mais indicado para ele fazer essa lente de contato, tá certo? Porque dependendo do que ele queira, existem outros procedimentos que não vai precisar ser invasivo e vai resolver e ser satisfatório da mesma forma. Ótimo, muito bem. Mas assim, deixa eu cutucar aqui só para ficar mais interessante. Do ponto de vista profissional, a senhora recomenda ou a senhora acha que é melhor usar outras opções antes de tomar essa decisão? Eu falo isso porque a internet influencia muito as pessoas, né? E às vezes as pessoas não conseguem ter a dimensão, avaliar as complicações. A senhora falou que além de ser caro, precisa de manutenção. Eu imagino que a manutenção também não deve ser barata, né? Então, tem todo um contexto aí que precisa ser analisado, certo? Exatamente. Veja, eu realizaria uma anamnese, que é uma avaliação, um exame clínico, um exame físico nesse paciente, Oi, doutor, a para senhora está me poder ouvindo? observar quais. Estou sim. Alô? Oi? Bom, gente, nós não estamos tendo áudio da Oi? doutora, acho que ela não me ouviu, Estou né? sim. A gente está falando sobre Olá? essa questão das lentes de contato, né, que tem Oi? Tá virado me ouvindo? moda, e eu estava justamente Tá me ouvindo? perguntando a opinião dela a respeito de colocar essas Olá? lentes ou considerar outras possibilidades, né? Outras possibilidades. Olá? E a internet Voltou? influencia muito, a gente tem que ficar atento aí, porque tudo, né, é muito caro, precisa de manutenção, essa manutenção aí Olá? também não vai ser barata e provoca, assim, um desgaste, né, dos dentes, daquilo que é Vocês estão original e me nunca ouvindo? mais volta a ser. É preciso que a gente esteja de olho aí. Oi, doutora, Estou está me aqui. Tá ouvindo? conseguindo ouvir? Estou sim. Você está me ouvindo? Eu estou Ela aqui. não consegue ouvir. Eu consigo, sim. Não Estou está chegando ouvindo aqui. vocês. E o que a gente vai fazer agora? Doutora? Eu... Oi. Estou ouvindo, sim. Tá, então. Então, pessoal, a gente vai só corrigir aqui o problema para a gente poder terminar a nossa live aqui com a doutora, concluir que está muito interessante. Não sai daí que a gente vai corrigir aqui, tá bom? Ela já narrou aí toda a sua experiência de formação, os desafios, né, da profissão, falou sobre a questão da regulamentação também, dos órgãos reguladores, isso é muito importante. Então, você que vai optar, você que está pensando em cursar odontologia, é uma carreira muito promissora. Ela também falou que a concorrência é grande, que às vezes você precisa, mas também tem muita opção, né? Você pode buscar os concursos públicos, enfim. Então, é uma carreira muito promissora.
mas você também pode começar, né, já buscando trabalhar de forma autônoma, abrindo uma clínica. Primeiro, talvez para atender um público não tão de poder Olá, aquisitivo. tá me ouvindo agora? Oi, doutora, tudo bem? Tudo sim, eu estava ouvindo tudo. Eu acho que só você não estava conseguindo me escutar. É, Eu a ouvi gente sim a aqui tem muito pergunta, ouvido. ouvi Então vamos direitinho a lá. pergunta, eu vou responder para vocês a questão. O que eu recomendo que inicialmente seja feita realmente uma boa anamnese, perguntar o que o paciente quer, qual é o desejo dele. Eu desejo ter dentes mais brancos, dentes alinhados, ou quero realmente botar a lente de contato porque está na moda e o procedimento que eu quero realizar é esse. Então, se o paciente ele quer dentes brancos, eu vou indicar clareamento. Se ele quiser corrigir algum dente que esteja apinhado, seja um pouquinho troncho, a gente indica a ortodontia, a colocação de um aparelho. Tem aparelhos estéticos, certo? Que são transparentezinhos, umas plaquinhas, você nem vê que está com o aparelho. Existe uma grande possibilidade de tratamento, certo? Mas se ele chega para mim e diz, eu estou vindo aqui porque eu quero colocar essa lente de contato, porque está na moda e eu quero colocar, pronto. Eu vou explicar para ele quais são os riscos e quais são os benefícios. Se é realmente indicado para o caso dele, tá certo? Se for uma coisa que eu sei que vai prejudicar meu paciente, eu explico a ele e eu não realizo. Existe a ética profissional de eu saber que eu tenho que fazer o bem para o meu paciente. Eu nunca vou realizar um procedimento que eu saiba e esteja vendo que não será bem, não será para o bem dele, tá certo? Então, eu oriento realmente. Se eu vejo que tem possibilidade, que não irá prejudicar e que ele ficará satisfeito com o tratamento, pode sim ser realizada a lente de contato, orientando que ele precisa ter todo um cuidado, fazer a manutenção e periodicamente ao dentista, certo? Então, teria a possibilidade sim de colocar, se eu visse que não fosse prejudicar meu paciente. Caso tenha indicação, sim. Ótimo. Agora, mudando assim, totalmente de assunto, doutora, eu não lembro quantos anos que a senhora está exercendo a profissão, que a senhora falou? 9? 9 anos? Não, isso. 9, 9, né? Tá. Em algum momento, por alguma circunstância, porque a gente sabe, né? Na caminhada da vida, a gente tem dificuldades, né? O desafio de lidar com as pessoas, com o ser humano, nós temos a política, nós temos a economia, nós temos as crises, nós temos o tempo, o cansaço, tanta coisa que acontece. Mas a pergunta é, a senhora já teve assim, algum momento que pensou assim, poxa, bem que eu podia ter feito tal coisa, bem que eu podia ter buscado uma outra profissão. Eu acho assim, que não é nenhum demérito a gente fazer isso. Eu sou professor há 11 anos, gosto muito da minha profissão, do meu trabalho, não tenho o que reclamar, mas tem hora que o cansaço bate sempre, rapaz. Aquela questão da gente olhar para a grama do vizinho e achar que é sempre mais verde, né? Já aconteceu com a senhora já se imaginou trabalhando em alguma outra coisa? Olha, realmente não. Nunca me imaginei trabalhando em outra coisa. De dizer trocar a odontologia. Não, a odontologia está ruim, eu vou buscar fazer outra coisa. Já fiz vestibular no mesmo tempo que a odontologia para nutrição também, que é uma área que eu gosto, mas eu não trocaria. Tanto porque quando a gente estuda, se especializa, o importante é isso. A grama do vizinho é mais verde, vamos ver o porquê é mais verde. Ele já estudou mais, já se esforçou mais, ele trabalha mais. Então, é a gente buscar sempre melhorar, como se diz, a si mesmo. Buscar o seu melhor. Se superar a cada dia, né? Ser o seu melhor. Então, se eu acho que não está bom, eu vou lá e faço mais um curso. Se eu vejo que tem muita gente se especializando, eu vou e faço o curso de botox, de preenchimento. Eu acho que eu preciso melhorar na área de remoção de terceiros molares, da extração. Eu vou lá e faço um curso de aperfeiçoamento. Se eu quero estar por dentro das inovações, eu vou em busca, né? Então, se a gente for sempre se aprimorando, com certeza a gente vai conseguir se sentir realizado naquilo que está fazendo. Exato. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, rapidinho aqui. Eu acho que é um comentário aqui do professor Hudson, que está acompanhando aí a nossa live. Ele está dizendo que clubes de futebol hoje têm dentista,
e qual a importância dos dentes bons na prevenção de lesões. Ele quer dizer que os clubes têm os seus dentistas, né? E se a saúde bucal, eu acho que é isso que ele está perguntando aqui, se isso ajuda na prevenção de lesões, não sei, já vai para a odontologia esportiva, né? Eu entendi, exatamente. Todas as profissões, a gente vê que eles têm uma importância muito além do que a gente imagina só de consultório. A odontologia, ela tem importância também, como na odontologia do trabalho. Existem 23 especialidades que eu posso realizar dentro da odontologia. Então, o porquê é importante ter dentista num clube de futebol? Porque lá vai cuidar dos dentes, vai impedir que esse jogador ele tenha cárie, ele venha ter um abscesso, uma dor de dente, deixar de treinar ou de jogar em um jogo importante, de realizar suas atividades por conta de um problema dentário, certo? É muito comum a gente ver nas empresas atestado de dentista. Por quê? Muitos não cuidam da saúde bucal e quando vai para o dentista já é geralmente com dor, com inchaço, com abscesso. Então, muitas empresas, até empresas grandes, já têm muitas vezes dentista lá para orientar, para mostrar a importância da prevenção, certo? De ter uma manutenção boa dessa saúde bucal para impedir que existam tantas faltas e até prejuízo para a própria empresa, para não ter esse trabalhador tendo que sair por conta de uma dor, não estar realizando bem sua função, devido a problemas odontológicos. Porque dor de dente e unha encravada, né, doutor? Ninguém aguenta, tira a nossa paz, né? É verdade. Tem uma pergunta aqui que me pediram para fazer, eu acho que não vão escrever aí, mas me pediram para fazer e eu vou fazer. Eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. A professora Daniela, ela quer saber por que, por que o dentista marca às 8 e chega às 9. Isso acontece mesmo, doutor? E por que tem esse negócio, né? Mas não é só o dentista, não. Eu acho que o pessoal da medicina tem muito esse negócio aí. Mas o que acontece? Nada, tá chegando. Coitado do recepcionista que fica lá, né? Eu sei que depois que começa, né? Cada paciente tem um tempo. Mas normalmente você marca 8 horas, o dentista chega às 9. O que acontece, doutor? Geralmente depende se ele trabalhar em várias clínicas, vários locais diferentes, às vezes se desloca de uma cidade para outra. E existem procedimentos que a gente não pode prever horário realmente. Vamos supor, uma restauração, eu sei que eu demoro mais ou menos 15 a 20 minutos para realizar uma restauração simples, uma obturação. Mas uma extração, por exemplo, eu posso tirar um dente em meia hora, como eu posso passar quase 2, dependendo da posição que esteja esse dente, da proximidade que ele esteja com o nervo, tá certo? Se ele tiver todo incluso, todo dentro do osso, já é um tempo diferente. E muitas vezes a gente acredita que o procedimento vai ser rápido e complica um pouquinho. Se eu tenho um paciente também mais ansioso, né? Eu já vou passar mais tempo com ele, tentando acalmar, explicar tudo direitinho. Aí isso influencia também na questão dos horários. Mas vou defender. Nessa pandemia, os horários têm que ser bem marcadinhos, porque toda a questão da higienização, da biossegurança, ela tem que ser cumprida à risca e realmente eu acho que nesse período os horários estão sendo mais cumpridos. Não, eu entendo perfeitamente. Inclusive, uma vez eu perdi uma consulta, porque eu cheguei no horário, a minha dentista chegou no horário e ela estava atendendo um outro paciente, né? Assim, eu estava marcado, digamos, 7h30, mas tinha uma pessoa 7 horas, enfim. Só que a mulher desmaiou no consultório. E aí, assim, socorre, não socorre aqui, corre lá, e aí acabou que eu perdi o horário, fui embora. E, imagina, são coisas que acontecem no dia a dia. Quando a gente lida com a saúde, quando a gente lida com o ser humano, ser totalmente previsível, totalmente mecânico, é impossível. Então, realmente, algumas ocorrências acontecem. Doutora, olha, nós vamos aqui para a nossa última pergunta. Está muito bom o nosso papo aqui, eu estou gostando muito. Estou quase perdendo, quer dizer, eu não, o meu amigo está quase perdendo medo de ir para o dentista,
tá bom? Mas eu queria saber quais são os conselhos aí que a senhora dá para os nossos alunos. Porque, assim, embora eles não assistam agora, depois essa live vai para o YouTube e aí eles assistem depois, e aí eles vão fazer o trabalho, tem que preencher o relatório. Mas eu queria que a senhora desse aí uma fala para eles, que na nossa pesquisa, muitos alunos pediram odontologia, né? Muitos alunos mesmo. Então, o que a senhora fala para quem está sonhando com essa carreira ou considera, mas quais são os conselhos aí que a senhora daria para esse pessoal aí? Bem, para todos os alunos, uma dica que eu dou é busque aquilo que você goste e que você vá fazer com prazer. Você vai investir sua vida, seu tempo, seu estudo naquilo. Se você estudar, se dedicar, não tem como você não conseguir sobreviver da profissão, tá certo? A odontologia é uma área que ela é extremamente ampla. Você pode trabalhar no serviço público através de concurso, através de contratos. Você pode trabalhar de forma privada. Existem 23 especialidades na nossa área, tá certo? Você pode se especializar em áreas diferentes. Você pode trabalhar tanto numa unidade básica de saúde, quanto num centro de especialidades, quanto numa UTI de um hospital, certo? O campo é vastíssimo, tá? Então, procurem saber um pouquinho mais da profissão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir lá no direct do Instagram e me perguntar, que eu terei o maior prazer de responder. O que eu souber e puder contribuir, estou super aberta, tá certo? Pode tirar suas dúvidas e realmente se dediquem. A questão da dedicação e de buscar cada dia mais conhecer a área que você está é o que vai fazer de você um profissional diferenciado. Legal, doutor. Chegou mais uma pergunta aqui. A Denise ela quer saber o seguinte: a partir de quantos anos, né, qual é a idade que a criança pode usar aparelho? Né? A partir de qual é a idade recomendada aí para as crianças, né, passarem a fazer o uso do aparelho ortodôntico? A questão do aparelho ortodôntico, que a gente costuma dizer, é aquele dos bracketzinhos que tem coladinho nos dentes. Esse daí, Uhum. a gente só indica ser colocado quando o dente já é permanente. Digamos que o dentinho descido, que é o dentinho de leite, já caiu, já nasceu o dente permanente. Aí sim pode-se colocar aquele aparelho que a gente chama de aparelho fixo, aqueles brackets. Só que desde Uhum. pequeno, quando surgem os primeiros dentinhos de leite, a gente já pode atuar com a ortopedia funcional dos maxilares, certo? Criança que tem aquele biquinho assim para frente, que geralmente chupa muito dedo, muita chupeta. A gente já pode usar um tipo de aparelhinho no céu da boca que vai impedir que ele fique colocando o dedo o tempo todo. Então, já ajuda o ossinho a se remodelar e a não ter um prejuízo maior, mas futuramente, né? Quando ele já tiver uma criança um pouquinho maior. Então, aparelho aqueles fixos só quando já tiver dente permanente. Mas outros tipos de aparelhos ortopédicos, que é outra área também, que é a ortopedia funcional dos maxilares, a partir dos primeiros dentinhos, se a gente observar, muitas vezes já pode ser colocado. Ótimo, ótimo, doutora. Doutora, eu não tenho palavras para lhe agradecer por se dispor a nos ajudar. A senhora está aí do outro lado do Brasil, esse Nordeste lindo. Muito obrigado. Também quero agradecer aqui publicamente a professora Fátima, que fez esse link, esse contato. E muito obrigado pela sua contribuição. Sucesso na sua profissão, porque acredito que todos nós que recebemos o dom e estamos satisfeitos, a gente tem inúmeras maneiras de fazer o bem para outras pessoas e que a senhora continue inspirando, né, outras gerações aí com essa profissão tão bacana, tão bonita. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, foi um prazer e, como eu disse, estou à disposição para qualquer dúvida dos alunos. Podem me procurar, podem falar por direct, que eu vou sim responder com o maior prazer, tá ok? Espero ter ajudado. Muito obrigado, doutora. Boa noite. Boa noite.